agradecer ao Senhor por ter nos permitido estar aqui, né? Mais uma vez na sua presença. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, eu te louvo, te glorifico e te exalto, Pai, te agradeço ao Senhor, por Senhor ter nos permitido estar aqui mais uma vez na tua presença, Senhor, para glorificar e exaltar o seu nome, Pai, pois só tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, Pai. Ô Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor venha de encontro a cada vida nessa tarde, Senhor. Fala, Senhor, ao coração do teu povo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, tu sabes, ó Deus, que cada um de nós precisamos ouvir de ti, Senhor. Então fala conosco nessa tarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Guarda, Senhor, aquelas vidas que ainda estão a caminho daqui, Pai. Livra de todo mal, Pai. Que toda armadilha do inimigo caia por terra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te louvo, te glorifico e te exalto, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos ouvir um louvor, então? Glória a Deus. O espírito, né, de adoração. Obrigado, Deus. Pode ficar sentado mesmo. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és Glória bom. a Deus. Aleluia, Jesus. Grande é o Venha o Senhor, teu Pai. reino, Deus. Só presídio, Senhor. Eita glória! Glória, glória, glória. Yes.
Obrigado, Deus. Grande é o Senhor. A palavra que o Senhor entregou para mim é 1 Reis, capítulo 19. Amém? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os seus deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que ouvindo, ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Até aqui por enquanto, irmãos. Santo é o seu nome, Jesus. Aleluia. Tu és todo poderoso. Essa palavra, né, que fala de Elias, né? Aqui a gente pode ver o quanto nós somos frágeis, né, irmãos? Como nós somos fracos, né? Elias, após a batalha ali do Monte Carmelo, todo mundo conhece, né? A história da batalha do Monte Carmelo, né? Ele venceu os 450 profetas de Baal, ele matou os 450 profetas de Baal. E o Senhor ouviu, né? Ouviu quando ele clamou ao Senhor, pedindo que botasse fogo para consumir ali o holocausto. E também a água que estava em volta do holocausto. Então o Senhor ouvia a voz de Elias. Elias pediu, clamou, e o Senhor concedeu, o Senhor fez aquilo que Elias tinha pedido. E assim ele foi vitorioso naquela batalha, né? Ele venceu os profetas de Baal, matou os profetas de Baal, e nós podemos ver ali que ele era muito corajoso, né? Para enfrentar 450 profetas de Baal. Mas aqui nós podemos ver como somos falhos, né? Não importa quem somos, se é um pastor, se é um obreiro, se é uma pessoa qualquer, né? Muitas vezes nós entramos, né, em depressão, né? Nós ficamos com medo de certas situações. Elias, ele foi corajoso ali com os 450 profetas, mas quando Jezabel mandou um recado para ele que iria ceifar a vida dele, que iria matá-lo, né? Ele se desesperou, ele ficou apavorado. E nós podemos ver, né, que coisa, ele estava ali, no meio de todos aqueles profetas de Baal, e ele estava forte, corajoso, agora com medo de uma mulher, né? E Elias, ele ficou apavorado, ele ficou com muito medo, ele ficou assim, desesperado, né? E daí o que ele fez? Ele fugiu para o deserto, né? Fugiu para o deserto, exausto, com medo, né? Se sentindo sozinho, abandonado, né? E quantas vezes, irmãos, nós não estamos dessa forma? Eu não sei como você entrou aqui nessa tarde. Eu não sei dessa vida que você tem passado, mas eu sei que muitas vezes nós estamos dessa forma. Né? Muitas vezes nós estamos desesperados, tristes, abatidos, né? Não sei o que você tem passado, como está a sua situação, se você está passando por uma situação assim, né? Mas muitas vezes nós estamos sim, nós estamos passando por situações que nos abatem, que nos deixam desesperados, que nos deixam frustrados, né? Quantas são as vezes que nós nos sentimos assim? Às vezes porque nós estamos passando por uma situação difícil, às vezes no nosso lar, com nossos filhos, com o nosso esposo, ou no trabalho, né? E nós ficamos desesperados. Elias, ele estava dessa forma. Ele havia terminado de receber uma vitória, de ser usado grandemente, né, pelo Senhor. O Senhor usou ele grandemente, né, para vencer aqueles profetas. E mesmo assim ele estava abatido, desesperado. Parece que ele se esqueceu do que o Senhor tinha feito. E quantas vezes nós não estamos dessa forma?
forma? Quantas vezes nós nos sentimos assim, sozinhos, abatidos, desesperados? Nós esquecemos das bênçãos e da vitória que o Senhor tem derramado na nossa vida. Quantas vezes o Senhor tem nos dado o livramento? Quantas vezes, né? E nós nem percebemos, muitas vezes não percebemos. Às vezes nós passamos pelo livramento e o que nós falamos? Outra sorte, né? Não é assim? Quantas vezes, né? E é sem contar que é a mão de Deus, né? É o Senhor nos livrando, é o Senhor nos guardando. Aqui Elias, ele estava assim, ele se esqueceu. Ele tinha passado por uma grande vitória há pouco tempo, e mesmo assim ele se esqueceu. Ele saiu correndo para o deserto, ele se desesperou, ele estava apavorado, ele estava com medo de Jezabel. Deus, o poder. E nós somos dessa forma, irmãos. Quantas vezes nós nos sentimos assim também e nos esquecemos das bênçãos do Senhor para nossas vidas? Quantas bênçãos o Senhor já nos derramou sobre nossas vidas? Quantas vitórias o Senhor já nos deu? E muitas vezes nós nos abatemos por coisas muito menores do que nós já passamos, né? Aqui então, Elias, ele estava desesperado, ele estava assim, ele correu para o deserto com medo de Jezabel. E aqui, irmãos, no versículo 4 fala assim: ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu seu ânimo à morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou da segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias, ele, no desespero que ele estava, né? Ele ficou ali, né? Embaixo daquele pé de zimbro, e estava dormindo ali, né? Uma sombra, ele estava dormindo. Para nós vermos como o Senhor não nos desampara, né, irmãos? Muitas vezes a gente está passando assim por situação que muitas vezes nós pensamos: o Senhor está entristecido das nossas vidas, né? O Senhor está triste por causa que eu estou assim, eu estou assado. Mas aqui nós podemos ver que o Senhor cuida de nós. Não importa o jeito que nós estamos, o estado que nós estamos, né? O Senhor está cuidando da nossa vida. Aqui a gente pode ver que o Senhor, ele estava cuidando da vida de Elias, né? Ele mandou ali um anjo para cuidar de Elias. Ali estava o pão, ali estava a água, né? E o anjo chama Elias: Elias, levanta, come. Elias comeu, mas o que ele fez? Voltou a dormir. Nós muitas vezes estamos dessa forma, né, irmãos? Quantas não são as vezes que nós estamos tão amargurados, assim, tão abatidos, que muitas vezes levantamos, voltamos para a cama. Existem dias que, na verdade, nós nem queremos sair da nossa cama, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, de pegar dias que nós não queremos nem sair. Que bom se nós pudéssemos ficar ali. Que bom, né? Se pudesse fechar a porta, não ver ninguém, não conversar com ninguém, né? Quantas vezes nós passamos por isso? Elias estava dessa forma. Ele estava ali, debaixo do pé de zimbro, ele comeu, o anjo chamou, ele comeu, ele voltou a dormir. Mas como o Senhor não nos desampara, como o Senhor cuida de nossas vidas, o Senhor com certeza falou para o anjo, né? Vai, chama ele de novo. Daí o anjo chama Elias novamente, né? Elias, levanta, come, porque longa é a sua jornada. Irmãos, muitas vezes nós estamos com Elias, né? Mas nós não podemos nos entregar, não podemos nos entregar. Nós temos que estar firmes, temos que estar fortes, né? Porque a nossa vontade é essa, muitas vezes, de nos
deixar tudo para lá, deixar tudo de lado. Quantas não são as vezes que nós falamos, não vou mais para a casa do Senhor, não vou mais fazer a obra do Senhor, eu não vejo nada, parece que tudo está do mesmo jeito, estou me sentindo triste, abatido, sozinho, parece que o Senhor não ouve a minha oração, parece que o Senhor não me vê, né? Quantas não são as vezes que nós fazemos isso? Mas, irmãos, saiba que o Senhor me escolheu, o Senhor me escolheu para fazer a diferença em nossas casas, sabe? Se nós pararmos, e a nossa casa, e a nossa família, e nossos filhos, né? São pessoas que o Senhor entregou nas nossas mãos. Os nossos filhos, a nossa família, é a responsabilidade minha, a responsabilidade sua. Por isso você está aqui nessa tarde. É você que o Senhor escolheu para liderar a sua casa, né? Para trazer para dentro da sua casa a presença do Senhor. Porque muitas pessoas vêm para a casa do Senhor, mas às vezes o marido e os filhos não. Então, irmãos, se nós desistirmos, o que vai ser da nossa família? O que vai ser da nossa casa? E nem só da nossa família, da nossa casa, e as vidas que o Senhor colocou em nossas mãos. O Senhor tem um propósito com as nossas vidas. O Senhor colocou vidas em nossas mãos, né? E o Senhor, nós sabemos que o Senhor está voltando. E um dia Ele vai pedir conta dessas vidas. E aí, irmãos, se nós pararmos, se nós não caminharmos mais, não fizermos mais a vontade do Senhor, sairmos da presença do Senhor, como será? O Senhor um dia vai pedir conta de tudo isso. E Elias, ele vivia ali, juntinho com o Senhor. E mesmo assim ele estava passando por uma situação difícil, por uma fase difícil. Então, irmão, se você está passando por essa situação, muitas vezes se sentindo triste, abatido, sozinho, amargurado, muitas vezes você está com vontade só de ficar no quarto, fechadinho, sem ver ninguém, sem falar com ninguém, não entristeça seu coração, porque isso não é por você ser fraco que tudo isso está acontecendo. Porque Elias, ele estava ali com o Senhor, e mesmo assim ele estava passando por uma situação difícil. Mas saiba uma coisa, nessa situação que você está passando, o Senhor está contigo. Nem por um minuto o Senhor nos deixa. Aleluia. Todas as afrontas do inimigo contra as nossas vidas, o Senhor tem visto, Ele tem contemplado, e no momento certo Ele vai entrar com vitória para as nossas vidas, irmãos. Mas Ele está juntinho de nós. Ele está nos dando força, Ele está nos restaurando, está nos colocando de pé para que nós possamos lutar, né? A favor daqueles que estão em nossas mãos, aqueles que o Senhor colocou em nossas mãos, amém? Amém. Deus é poderoso. Então, irmãos, Elias, ele achava que ele estava só, né? Ele falou para o Senhor que ele estava sozinho, mas o Senhor havia conservado 7.000 profetas. Além de Eliseu, além de Elias, ainda tinha 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. E Elias achando que ele estava sozinho. Muitas vezes nós somos assim, né, irmãos? Nós achamos que nós estamos só, que tudo é para nós, que tudo sobra para mim, é só eu que faço, é só eu que não sei o quê, né? Elias estava dessa forma. Ele estava achando que ele estava sozinho, mas não, tinha 7.000 profetas. E assim como ele não havia se dobrado a Baal. Amém, irmãos? Aqui não, deixa eu ver. Vamos ler mais um aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 8 agora, irmãos, fala assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou aí a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os seus altares, mataram os teus profetas da espada, e eu fiquei só,
e buscam a minha vida para tirarem. Amém, irmãos? Então, Elias, ele comeu, bebeu e entrou na caverna. Ele procurou ali no desespero, de achar um refúgio. Ele entrou naquela caverna no Monte Horebe. E no interior da caverna, como Deus não nos desampara, Deus não desiste de nossas vidas, porque o Senhor havia mandado um anjo, para Elias, falar com Elias. Mas o que ele fez? Comeu, voltou a dormir, depois comeu e foi se esconder na caverna, Mas o Senhor não desiste de nossas vidas. Muitas vezes nós se esquecemos do Senhor, mas Ele nunca se esquece de nós. E muitas vezes nós achamos que estamos só em certas situações, mas o Senhor está conosco. Em todo momento o Senhor está do nosso lado. Por todo momento o Senhor está nos guardando, nos protegendo, nos mostrando o caminho na qual nós devemos andar. Nós muitas vezes não damos ouvidos ao Senhor, mas Ele está sempre ali com nós, nos guiando, nos mostrando a direção por onde nós temos que ir. E muitas vezes nós nos desviamos do caminho do Senhor, e muitas vezes queremos culpar o Senhor por isso, irmãos? Mas o Senhor, Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa sozinho. Ali Elias, no desespero, ele entrou na caverna, mas ali na caverna era o Senhor que estava com ele. O Senhor que foi ao encontro de Elias, como o anjo, já tinha falado com ele, e ele não tinha dado ouvido. É o Senhor que foi conversar com Elias. Muitas vezes nós estamos dessa forma, irmãos, nessa situação. Muitas vezes, do jeito que é desesperado, abatido, triste, frustrado. E muitas vezes o Senhor envia anjos a conversar com a nossa vida. O Senhor envia anjos para falar conosco, para muitas vezes tentar nos tirar dessa situação. E muitas vezes nós não damos ouvido, nós não damos valor a isso, Mas aqui o Senhor mesmo foi conversar com Elias. O Senhor foi se manifestar, manifestar a sua presença a Elias, Então Elias, ele estava ali. E Deus pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? E eu não sei o que está passando com a sua vida, sabe? Mas o Senhor, nessa tarde, Ele pergunta para mim e para você: o que fazes aí, Elias? Porque muitas vezes nós estamos com Elias, Nós estamos dentro da caverna. Eu não sei que situação, eu não sei o que aconteceu na sua vida, e muitas vezes você foi se abrigar nessa caverna, assim como Elias, Você está numa caverna, você não quer sair dali, Você não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém. Elias, ele estava pedindo a morte. Muitos de nós já fizemos isso, irmãos? Quantos de nós já não fizemos isso um dia? De falar: Senhor, eu prefiro a morte do que viver dessa forma. Senhor, me tira dessa vida, porque eu não aguento mais. Quantos de nós já não fizemos isso, irmãos? Elias, ele estava dessa forma. Ele estava tão abatido, tão triste assim, tão desesperado, que ele estava pedindo a morte. Ele queria morrer, ele não queria mais viver. Mas o Senhor, Ele se manifestou a Elias. E nessa tarde, creia, eu não sei a situação que você está passando, mas nessa tarde o Senhor quer se manifestar a cada um de nós. Glória! O Senhor, Ele pergunta para cada um de nós: o que fazes ali? Assim como Ele perguntou para Elias, quando Elias estava naquela caverna: o que fazes aí, Elias? E o Senhor pergunta para mim e para você nessa tarde: o que fazes aí? O Senhor não escolheu, o Senhor colocou um propósito na minha e na sua vida. O Senhor não nos escolheu à toa. Mesmo antes de nós nascermos, quando éramos apenas uma sementinha no ventre de nossa mãe, o Senhor já havia escolhido a minha, já havia escolhido a sua vida. E muitas vezes nós estamos fora do propósito de Deus. Muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Muitas vezes nós estamos fugindo do propósito do Senhor. Muitas vezes nós procuramos dar desculpa para não fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Irmãos, não é fácil fazer a obra do Senhor.
Deus sabe como eu estou aqui. Para mim é muito difícil estar aqui, irmãos. Mas um dia eu me coloquei diante do Senhor e eu falei: Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. No meio do sofrimento, da dor, da angústia, da perseguição. Um dia eu falei: Senhor, eu quero fazer a tua obra. E o Senhor, Ele nos escolheu. Nós muitas vezes falamos: Ele é aqui, Senhor, mas Ele já havia nos escolhido. Ele já tinha um propósito na nossa vida. Embora muitas vezes nós tentamos fugir do propósito do Senhor. E Elias ali, ele queria parar com tudo. Ele não queria mais nada. Ele era assim com o Senhor. Ele não queria mais nada. Ele queria parar. Ele queria deixar tudo para trás. Irmão, o Senhor não se agrada daquele que reconhece. O Senhor não se agrada daquele que para no meio do caminho. O Senhor tem prazer em olhar para o seu servo e ver que eles estão cumprindo o propósito que o Senhor deixou. Ele deixou um propósito para cada um de nós, irmãos. Aleluia. Aqui Elias estava querendo largar de tudo. Muitas vezes existem pessoas, não sei se é aqui, mas nós também muitas vezes pensamos, né? Vou largar tudo, vou parar com tudo, não quero mais nada. Elias estava dessa forma, irmãos. Mas o Senhor, ali naquela caverna, Ele se manifestou a Elias. E você hoje aqui, você que está nessa caverna, eu não sei qual situação que Ele colocou aí, mas saiba que hoje o Senhor quer se manifestar na minha e na sua vida. Amém. O Senhor quer se manifestar para mim e para você. Aqui, vamos ver aqui outro versículo. E ele disse: sai para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, deixa eu ver, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Amém, irmãos? Então, ali naquela caverna, o Senhor ia se apresentar a Elias, né? E ali passou um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do vento, também o Senhor não estava no vento. O fogo, também o Senhor não estava no fogo. E Elias estava ali. E Deus manifesta a sua presença na vida de Elias, né? Mas não foi nessas coisas, nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo, né? Muitas vezes nós esperamos assim Deus falar conosco, né? Muitas vezes nós ficamos ansiosos para ouvir a voz do Senhor. Mas muitas vezes nós esperamos assim que Deus fale conosco através de grandes feitos, grandes coisas, né? Muitas vezes nós esperamos: eu vou para o culto hoje, mas eu quero que o profeta fale comigo, né? Não é assim? E daí o que nós queremos? Eis que eu te digo, eis que eu te falo, né? É isso que nós queremos. Mas não, irmãos, Elias, ele estava esperando isso do Senhor. Mas o terremoto passou, o vento passou, né? O fogo passou. O Senhor não estava naquelas coisas. Mas, de repente, veio uma brisa suave, uma voz, né? Uma voz tranquila e calma, né? Serena. O Senhor estava na brisa, o Senhor estava ali, né? Naquela situação, não estava no terremoto. Muitas vezes nós esperamos isso. Nós esperamos grandes coisas e nós não temos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes no silêncio, está tudo tão calmo: Senhor, o Senhor não fala comigo, não escuto sua voz. Mas nós não temos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos procurar, né, no silêncio, ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando com nós. Deus trabalha no silêncio, Ele fala, é nós que não ouvimos. E Elias ali,
a voz do Senhor estava naquela brisa suave e tranquila. E ali Elias ouviu a voz do Senhor, né? E o Senhor pergunta, também para Elias: o que fazes aí? Então o Senhor está perguntando para a sua igreja nessa tarde: o que fazes aí? Foi para isso, ele não falou, né, irmãos? Porque ele julgou Elias, mas ele não julgou Elias, né? Mas dá a impressão que ele fala assim: o que fazes aí? Eu não te escolhi? Eu não te chamei para uma grande obra? Eu não te chamei para fazer a minha obra? O que fazes aí? O que fazes dentro dessa caverna? Né, irmãos? E aqui nós podemos ver que o Senhor, Ele renova a promessa, né? Ele renova o propósito da vida de Elias. Ele renova Elias. Elias estava totalmente decepcionado, triste, e não queria mais nada, né? Mas o Senhor, Ele renova aquele propósito na vida de Elias. Hoje o Senhor quer renovar o nosso propósito. Aleluia. O Senhor tem um propósito com cada vida, e nós sabemos disso, né? Cada um sabe o propósito que o Senhor tem com cada um. Amém. E hoje, nessa tarde, o Senhor quer renovar o propósito. Obrigado. Assim como Ele renovou na vida de Elias. Santo de Israel. Elias, ele não queria saber de nada mais, ele queria morrer. Mas o Senhor renovou o propósito na vida de Elias. O Senhor renovou a fé de Elias e deixou ele assim, pronto para cumprir a vontade do Senhor. E nessa tarde vai ser diferente. Amém, Jesus. Você que está fraco no propósito do Senhor, o Senhor vai ter que renovar o seu propósito nessa tarde. O propósito que Ele tem com você nessa tarde. Ele vai te deixar, vai aumentar a sua fé. O Senhor vai renovar a nossa fé. Porque muitas vezes, diante de certas situações, a nossa fé fica fraca, né, irmãos? E muitas vezes nós estamos assim, como Elias, né? Elias estava entrando em depressão. E muitas vezes nós estamos desse jeito, porque todos nós estamos sujeitos a passar por essa situação, né, irmãos? Mas muitas vezes nós estamos assim, fracos, abatidos, né? Por causa de muitas vezes nós esquecemos, né? Das coisas boas que o Senhor já fez na nossa vida, né, irmãos? E nessa tarde o Senhor vai renovar glória a Deus. Ele vai nos encher da sua presença, do seu Obrigado, Espírito, Deus. porque nós sabemos que o Senhor está à porta, o Senhor está voltando e nós precisamos tomar uma posição, né, irmãos? Assim como Elias foi renovado, assim como o Senhor trabalhou na vida de Elias, hoje o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas. Elias, ele se levantou e ele foi para o Senhor, fala para ele: volta para o deserto, volta para o caminho que você veio, porque grandes coisas ainda eu tenho com a sua vida. É isso que o Senhor fala para mim e para você. Não desista, não pare, porque grandes coisas ainda eu tenho com a sua vida. Grandes coisas eu tenho para fazer na sua vida. Irmãos, todos nós temos promessas do Senhor. Aleluia. E todas as promessas do Senhor para a nossa vida, todas elas vão se cumprir. Nenhuma delas vão cair por terra. Porque o Senhor não é homem para que se imita, nem filho do homem para que se arrependa. Até aquelas promessas que nós não lembramos mais, o Senhor não se esqueceu. Ele vai realizar na nossa vida. Pode passar 1, 2, 3, 10 anos, mas o Senhor vai fazer. Ele vai realizar na nossa vida. As promessas do Senhor não morreram para nossas vidas. O Senhor vai cumprir uma a uma. Por isso, não desanime o seu coração. Não entristeça, não queira parar. Continue caminhando, porque as promessas do Senhor estão firmes para mim e para você. Obrigado, Deus. Amém? E sabe o que nós temos, irmãos? Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, abatidos, né? Achando que o Senhor não faz questão da nossa vida. Mas nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor, sabe? Não sei o que tem que ter deixado desanimado, abatido, né? Mas saiba que você não está sozinho nessa situação. O Senhor está contigo. Muitas vezes você não consegue ver, não consegue enxergar. Muitas vezes você não tem o ouvido sensível à
voz do Senhor, mas o Senhor está contigo. Ele está falando contigo. Assim como ele esteve com Elias, ele está com você também. Elias, o Senhor manda ele voltar para o caminho para que ele veio no deserto, e que ele tinha reis para ungir, né? Ele tinha trabalho para fazer. Ele tinha reis que ele tinha que ungir. E Eliseu, né? Eliseu que seria o seu sucessor. Ele teria que ungir a Eliseu também. Então, ele tinha trabalho para fazer para o Senhor. E o Senhor renovou as suas forças, o Senhor renovou, né, a tua fé. E ele foi para o caminho ao qual o Senhor havia mostrado para ele, né? Para fazer a obra, voltou a fazer a obra do Senhor. Talvez você esteja desanimado, meio triste, abatido, mas saiba que o Senhor, nesta tarde, Ele vai renovar as suas forças, Ele vai renovar a sua fé, Ele vai renovar o propósito que Ele tem com as nossas vidas, e nós vamos sair daqui abençoados, firmes e fortes no propósito do Senhor, para fazer aquilo o que Ele colocou em nossas mãos. Não vamos parar, irmãos. Não vamos parar no meio do caminho, o Senhor nos agrada. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos continuar, né? Não é fácil, mas vamos continuar firmes no propósito do Senhor, porque Ele está conosco. Muito embora a gente muitas vezes não vê, mas o Senhor está conosco. Amém? E hoje o Senhor fala para nós, né? Sai da caverna, sai dessa caverna e vejam o Senhor manifestar na sua vida. Amém? Eita glória! Irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, amém? E eu queria só fazer uma oração, né? E pedir ao Senhor que Ele venha até nós, né? Renovando a nossa fé, né? Nos tirando dessa caverna, dessa situação, né? Que nós venhamos a ficar firmes e fortes no propósito que Ele tem com a nossa vida. Amém? Não precisa levantar, irmão, apenas curva sua cabeça e ore ao Senhor. Lembre do propósito que o Senhor tem com você e peça a Deus para Ele lhe dar sabedoria, né, e entendimento daquilo que Ele quer com a sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor venha de encontro a cada vida, Senhor, nessa tarde, Pai. Oh Deus, nós sabemos o propósito do Senhor para nossas vidas, Pai. Mas muitas vezes, Senhor, nos sentimos fracos, Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos insignificantes, ó Deus. Muitas vezes nós nos sentimos sem valor, Pai. Então, em nome de Jesus, ó Senhor, vem, Senhor. Vem renovando, Senhor, esse propósito no dia de hoje, Pai. Nós queremos, Senhor, fazer a tua obra, Pai. Nós queremos, Senhor, fazer tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, venha de encontro a cada vida, Senhor. Levanta, Senhor, cada um que está aqui nessa tarde, ó Senhor. Oh Pai, o inimigo de nossas almas, Senhor, ele quer nos parar, Pai. Ele quer nos fazer desistir, ó Senhor. Mas o Senhor é aquele que cuida de nossas vidas, ó Senhor. O Senhor está do nosso lado a cada momento, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Senhor, toque em cada um nesse lugar, Pai. Toque em cada vida, Senhor. Que todos possam sentir a tua presença nesse momento, ó Pai. Que venha saber, Pai, que nada vale mais do que estar na tua presença e fazer a tua obra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, venha de encontro, Pai. Abençoa, Senhor, grande e poderosamente a cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A cada vida, Senhor. A cada vida que cada um tem colocado diante de Ti, Pai. Que muitas vezes causa tristeza, dor, Senhor. Em nome de Jesus, alcança essa vida, Senhor. Faz um grande milagre, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, aleluia. Agora a pastora vem aqui.